Olá, queridos, tudo bem, queridas? Continuando aí o nosso batidão, a nossa maratona olímpica aí de estudos, nosso intensivão aí dando continuidade. Hoje um assunto extremamente importante. Para vocês terem ideia dos últimos 10 anos, das últimas 10 provas, teve prova aí que teve questões diretamente relacionadas a esse assunto aqui, em torno aí de 12 a 15. Numa prova de 45 questões, gente, isso gira em torno de um terço da prova. É muita coisa, é extremamente importante. O que eu estou falando aqui é a respeito das grandezas proporcionais e porcentagens. Vamos fazer aqui bem em etapa aqui, dividir isso daí provavelmente em 3 blocos para que fique bem claro isso para vocês, porque isso aqui é extremamente importante, esse assunto aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, grandeza, algumas definições rapidonas aí para a gente ganhar tempo. A grandeza é todo valor que, ao ser relacionado a outro, quando sofre variação, consequentemente o outro também sofre essa mesma variação. Pode ser, na verdade, a mesma variação, mas pode ser também uma variação inversa, ao contrário aí, tá? É o que define aqui, ó, grandezas diretamente ou grandezas inversamente proporcionais. O que caracteriza uma grandeza diretamente proporcional? A grandeza diretamente proporcional é quando ela sofre uma variação, tá? A variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção e sentido, tá? O que você está falando? Eu estou falando o seguinte: se você faz aí, eu vou colocar exemplos aí com atividades que é bem importante. Se você faz, por exemplo, uma viagem aí de 100 quilômetros, vamos supor, e aí você demora 1 hora, tá? Se você mantém a velocidade constante, se por acaso você passa agora para uma próxima viagem de 300 quilômetros, considerando que a velocidade ela é a mesma, você vai demorar o triplo, porque você triplicou a distância, você triplicou o tempo de percurso, o tempo dessa viagem, ok? Já nas grandezas inversamente proporcionais, o que acontece? Aí já é o inverso, ao contrário. Quando a variação de uma implica na variação da outra, porém, tá? É na mesma proporção, porém no sentido inverso. O que é isso? Vamos lá. Uma viagem aí a 100 quilômetros por hora. E aí eu demoro nessa viagem 1 hora. E aí, se por acaso eu estava indo de carro, mas agora eu resolvo ir de avião, por exemplo. E aí eu vou a uma velocidade de 300 quilômetros por hora. O que acontece? Eu tripliquei a velocidade, eu estou indo mais rápido. Isso significa que eu vou chegar mais rápido, tá? Então aqui, ó, você vai dividir isso daqui por 3, tá vendo? Ó, a variação foi a mesma, só que no sentido contrário, porque aqui eu multipliquei, aqui eu vou dividir. Então eu vou demorar aí um terço de hora. Na verdade, esse um terço de hora, já aproveitando aqui, ó, um terço de hora é a mesma coisa que um terço de 60 minutos. E aí 60 dividido por 3, você faz essa mesma viagem em 20 minutinhos. Porque eu tripliquei a velocidade, eu reduzo o tempo do percurso, ok? O tempo dessa viagem. Então, identificar isso daí, pra gente, a princípio, é a coisa mais importante. Alguns exemplos aqui, ó. Carlos, ao comprar 1 quilo de carne, gastou R$ 46,90. Então vamos lá, ele comprou 1 quilograma de carne e ele gastou aí R$ 46,90. Se ele comprar 3 quilos de carne, o que acontece? Se eu estou comprando o triplo da quantidade, o que vai acontecer? Eu vou gastar o triplo. Então caracteriza aqui grandezas diretamente proporcionais. Tripliquei de um lado, triplico do outro. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 9, 27 vão 2. 3 vezes 6, 18 com 2, 20 vão 2. 3 vezes 4, 12. 13, 14. Duas casas decimais ali, duas casas decimais ali. Portanto, Carlos irá gastar
ou gastará R$ 140,70 para poder fazer essa compra, ok? Vamos lá, vamos avançando aqui, ó. Um carro percorre a uma velocidade de 100 km por hora, um trajeto de 300 km em 3 horas. Se esse mesmo carro aumentar sua velocidade para 200 km por hora, gastará no mesmo percurso, então se é o mesmo percurso, isso aqui não importa pra gente, porque a distância não está interferindo. Então eu vou colocar aqui, ó, velocidade aqui, ó, em quilômetros por hora, para a gente começar a organizar, tá? E aqui, tempo, colocar o tempo aqui em horas, então 3 horas. Se esse mesmo carro aumentar sua velocidade para 200 km por hora, foi aquele exemplo que eu tinha passado para vocês anteriormente, gastará no mesmo percurso um total de... Então o que acontece aqui, ó, eu dobrei a velocidade. Então o que acontece aqui? Isso aqui caracteriza uma grandeza inversamente proporcional. Então ali, ó, eu vou dividir por 2. A hora que eu dividir por 2, então eu vou levar 1h30. Porque eu estou indo no dobro da velocidade, eu vou demorar metade do tempo, certo? Portanto, o tempo de percurso é de 1h30 ou 1h30, ok? Então aqui, ó, são dois exemplozinhos aqui pra gente, aqui, ó, de grandezas, aqui, ó, diretamente proporcional e aqui diretamente e inversamente proporcional. Ok? Muito importante a gente conseguir identificar isso aí de uma forma clara e rápida, tá? Pra gente não ficar perdendo tempo nos enunciados aí, ok? Vamos lá, razão. O que é uma razão? A razão, tá? Uma razão é a relação, ou seja, o quociente, a divisão entre duas grandezas. Ou seja, a razão de 6 para 15. Então tá aqui, ó, 6 para 15. Esse primeiro aqui, só nomenclaturas aqui, ó. Esse cara aqui é chamado de antecedente. Esse daqui é chamado de consequente, tá? Então nós lemos isso aí, ó, como 6 está para 15. E pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, 6 está para 15. Isso que nós vamos usar muito, escala, geografia, vocês usam também muito isso daí, tá? Então aqui, ó, lê-se, né, que 6 está para 15. Não vou me preocupar agora com simplificação, tá? Porque vai ter bastante coisa pra gente comentar aqui ainda, tá? A razão, por exemplo, aqui de 4 para 10. Então tá aqui, ó, 4 está para 10, que nós podemos escrever dessa maneira aqui, ó, 4 está para 10. Lê-se, né? Lê-se 4 está para 10. Não me preocupando ainda com simplificações, tá? Já o que é a proporção? A proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Então aqui, ó, vou pegar esses exemplos anteriores nossos aí, por exemplo, ó, 6 está para 15 é uma razão, 4 está para 10 é outra razão. A igualdade está aqui. A igualdade entre duas ou mais razões é o que nós chamamos de proporção, tá? E aí algumas nomenclaturas, como começa aqui, esse cara aqui é chamado de extremo, ó, tá? E ali como termina no 10, ele também é outra extremidade, também é chamado de extremo. Aqui como está no meio do caminho, isso aqui é chamado de meio e esse daqui também é chamado de meio. Tá? Como é que nós lemos isso daqui? Ó? 6 está para 15, assim como 4 está para 10. É a maneira que nós lemos essa proporção aí. E aqui, gente, uma coisa extremamente importante, por favor, aqui, é essa propriedade aqui, ó. Olha o que acontece a hora que nós efetuamos essa multiplicação, tá? Produto dos extremos e o produto dos meios. Olha o que acontece. 6 vezes o 10, vamos ver o que acontece quando nós multiplicamos o 4 vezes o 15.
6 vezes 10 é igual a 60, 4 vezes o 15 é igual a 60, ou seja, são iguais, tá? Isso é tão importante, mas tão importante, que é chamado, tá, gente, de relação fundamental das proporções, tá? Guardem isso. Vocês chamam isso daqui, tá, gente, de multiplica em cruz, tá? Muita gente usa esse termo, a gente vê muito isso em sala de aula aí com os alunos. Eles chamam essa propriedade aí, multiplica em cruz ou multiplica cruzado. É isso aí, tá? Mas em termos matemáticos, o que está acontecendo é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E isso é o que vai resolver os exercícios para a gente, tá? Muita atenção, muito importante isso, ok? Então vamos lá para algumas propriedadezinhas aqui. Vamos usar aí a princípio a relação fundamental. Então vamos montar a nossa proporção aqui. Ó. Vamos escrever de uma maneira mais confortável para a gente trabalhar. Então, ó, 15 está para 12, assim como o x está para 4. Gente, se vocês quiserem aqui simplificar o 15, quiser simplificar o 12 por 3, aqui vai ficar 5 quartos, vai dar a mesma coisa, vai dar certinho. Eu já vou aplicar direto a nossa relação fundamental aí das proporções. Então, ó, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então vamos lá, matematicamente escrevendo isso, nós ficamos com 12 vezes o x é igual a 4 vezes o 15, que 4 vezes o 15 é 60. Vou escrever esse primeiro bem detalhadamente, depois a gente vai ganhando tempo nos próximos. E aí 12 vezes o x é igual a 60, eu não quero saber o valor de 12x, eu quero saber o valor de 1x. Então eu pego 60, divido em 12 partes iguais, o x é igual a 5. Certo? Então tá aí uma aplicação diretona aí, bem simples de como trabalhar numa proporção. Ok? E aí as propriedades. A primeira aqui, ó, nós vamos falar aí de composição e decomposição, tá? Então A está para B, assim como C está para D, tá? Assim como, tá? Então eu posso considerar que eu posso somar aqui antecedente com consequente, somar ou subtrair, tá? A soma caracteriza a composição, a subtração caracteriza a decomposição, tá? Então, A mais ou menos B está para A, isso aqui que tem que prestar atenção. Assim como, então vamos somar aqui também antecedente e consequente. C está para D, mais ou menos, né? C é mais ou menos D, está para, repara que se na primeira razão eu usei o numerador, o antecedente, na segunda eu também tenho que usar o antecedente. Eu poderia ter usado o consequente? Poderia, tá? Então aqui, ó, A mais ou menos B está para B, tá vendo? Aqui eu usei o consequente da primeira razão. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa do lado de lá. C mais ou menos D está para D, do lado de lá. E vai depender do que você precisar, do que você achar mais interessante. Aqui um exemplo, ó. A soma de dois números é 120. Então, ó, a soma de dois números é 120. Então, A mais B igual a 120. Vou fazer aqui porque o espaço aqui está curto, ó. A razão entre o menor e o maior, então ó, vamos supor que o menor é o A, tá? Aí por consequência o maior seria o B. Mas isso não importa aqui pra gente, se você quiser colocar B sobre A, o resultado vai dar o mesmo, é lógico, só que vai estar trocado, né? O A meu vai dar um valor, se você colocar o B em cima, o seu B vai dar o que foi o meu valor do A, tá? Encontre o valor desses números. Então nós vamos usar essa propriedadezinha aqui, ó. Tá? Então, ó, vamos somar aqui, ó, A mais B, então a antecedente com consequente. Vamos determinar o A primeiro. Se você colocasse o B aqui, você ia achar o B primeiro, não ia mudar nada. Assim como 2 mais 3, se eu peguei aqui o de cima, tenho que pegar o de cima ali também, que é o antecedente. Tá? Vamos economizar espaço aqui, ó. O A mais B é uma informação do enunciado, isso aqui vale 120. 120 está para A, assim como 5 está para 2. Princípio fundamental das proporções, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 5A é igual a 240, que é 2 vezes 120. Então, pega o 240 e divide em 5 partes iguais. 200 dividido por 5 dá 4. 40 dividido por 5 dá 8. Então, A é 48. Tá? E o valor do B? O valor do B, gente, é o que falta para você. Pode voltar ou nessa daqui, ou você pode voltar nessa daqui. Qualquer uma das duas, o resultado é o mesmo.
Tá? Então eu vou pensar na primeira, acho que é mais simples aqui. O A mais B tem que dar 120. Tá? Só que o A, nós acabamos de achar que ele vale 48. Então A mais B, ou 48 mais B, tem que dar 120. Então B é o que falta para 120. Né? Então 120 tira 40 dá 80. 80 tira 8 dá 72. Então nós temos aqui que o A é igual a 48. A é igual a 48. E o B é igual a 72. Se por acaso você quiser tirar uma prova real, tá? 48 mais 72 dá 120, lógico, que nós usamos justamente essa relação para chegar nesse resultado. Mas se você quiser conferir a outra, ó, A está para B, pensa aí, ó, 48 está para 72. Se você simplificar por 24, 48 dividido por 24 dá 2. 72 dividido por 24 dá 3. 2 terços, que é exatamente a informação do enunciado. Então, está corretíssimo o exercício. Ok? Vamos lá, um próximo exemplo, que ele é bem simplesinho, mas você tem que tomar cuidado nesse detalhezinho dele aqui, tá? Ó, determine dois números sabendo que a razão entre eles é 1/3. Então, a razão entre eles, vamos chamar aqui de A e B novamente, é de 1/3. A está para B, assim como 1 está para 3. E que a diferença é 52. Então, a diferença tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque se você pegar, por exemplo, aqui, ó, a diferença e fizer como A menos B, você está fazendo o menor, porque, ó, tá vendo, ó? O A, nesse caso aqui pra gente, você tem que entender a leitura das proporções, tá? Se eu estou colocando o A correspondente ao 3 e o B, desculpa, o A correspondente ao 1 e o B correspondente ao 3, eu estou falando que o A é menor que o B. Então, se você fizer A menos B, você está tirando um número maior de um número menor. Seu resultado vai dar negativo. E ele não fala isso, ele não fala que é negativo, ele fala que é positivo, 52 é positivo. Então aqui, ó, B menos A, tá, é igual a 52. Tá? Então isso daí, só fiquem atentos a isso daí, tá? Então essas são as duas informações. Então eu vou voltar aqui também, só que agora eu vou usar a decomposição. Então ao invés de eu fazer A menos B, eu vou fazer B menos A, ó. B menos A, vamos achar o A novamente primeiro. Está para A, assim como 3 menos 1 está para 1. Então, B menos A, ele falou, é 52. Está para A, assim como 2 está para 1. Economizando espaço aqui, aproveitando espaço. Princípio fundamental das proporções, 2 vezes o A é 2A, 1 vezes 52 dá 52. Tá? E aí eu não quero saber o valor de 2A, eu quero saber o valor de 1A, é só dividir por 2. 52 dividido por 2 dá 26. Certo? E aí, gente, usa qual relação que vocês quiserem, tá? Não importa aí o que vocês vão considerar aí. Então, A igual a 26. Como na outra eu fiz a relação da adição, então agora aqui eu vou usar a proporção. Como é que ficaria na proporção, Carlos? Então, ó, A está para B, assim como 1 está para 3. O A é 26, então 26 está para B, assim como 1 está para 3. Então, B vezes 1 dá B. 3 vezes 26, 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 2, 6 com mais 1, 7. 78. E aí é o resultado nosso do B. Ok? Se quiser conferir, faz aí B menos A, 78 menos 26. Você vai ver que vai dar exatamente isso. Né? 78 tira 20 dá 58. 58 tira 6 dá 52, que é a informação do enunciado. Exercício corretíssimo, ok? Atentos aí para não começar a aparecer número negativo e aparentemente complicar aí a vida de vocês, ok? Então vamos lá para as outras propriedades aqui também interessantes. Se você precisa somar tanto os antecedentes quanto os consequentes, né? Então, ó, A mais ou menos C, lá nós estávamos somando A mais ou menos B, estávamos mesmo na mesma razão. Agora aqui, ó, A mais ou menos C está para B mais ou menos D. Assim como A está para B, você pode escolher a primeira, tá? Ou simplesmente você pode escolher a segunda, tanto faz. Você tem total liberdade. E se por acaso você não te interessa a adição nem a subtração, e sim a multiplicação, então, ó, A vezes C está para B vezes D. Repara, tá, gente, que aqui eu tenho uma constante de proporcionalidade, então aqui eu tenho uma outra constante de proporcionalidade. Quando eu estou multiplicando as duas, eu estou pegando uma constante de proporcionalidade e estou multiplicando por outra.
Então essa constante vezes ela mesma fica elevado ao quadrado. Então na hora de você igualar, tem só que tomar cuidado que no produto aqui, você tem que pegar né, aquela razão que você escolheu para trabalhar, no caso aqui foi A sobre B, e tem que elevar ao quadrado. Você poderia ter escolhido a outra? Poderia ter escolhido a outra, só que não esquece de elevar ao quadrado. Por quê? Porque eu estou pegando uma constante de proporção que eu tenho no A e estou multiplicando por uma constante de proporção que eu também tenho no C, porque isso está dentro de uma igualdade. Então eu pego essa constante e multiplico por ela mesma, é a mesma coisa que elevar ao quadrado. Ok? Vamos ver como é que é isso aí, ó. A área do retângulo é 150 metros quadrados. Então vamos ilustrar essa propriedadezinha aí que ela já é um pouquinho mais... é delicada. É diferente um pouquinho, mas vamos chamar aqui, ó, de comprimento e largura, A e B. Tá? A área do retângulo é 150 metros quadrados. Então a área de retângulo, ó, comprimento vezes largura ou base vezes altura é igual a 150 metros quadrados. E ele fala que a razão da largura aqui é a menor dimensão de um retângulo. Está para o comprimento, então B está para A, assim como 2 está para 3, 2/3. Certo? E aí, gente, ó, reparem que se você fizer a multiplicação direto, como está mostrando aqui, ó, tá vendo? Ó, B vezes 2 dá 2B, A vezes 3 dá 3A. Você ficou tanto com o A quanto o B. Entendeu? Então não ajudaria muito da maneira que está aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês uma dica, por favor, quentíssima e importantíssima de um macete que a gente pode fazer. Como eu estou falando que isso aqui é uma igualdade, eu estou falando que 2 vezes o A é a mesma coisa que 3 vezes o B, e nós já sabemos que a multiplicação ela é comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, ó, olha o macete que eu vou usar aqui para deixar esse exercício de uma maneira mais simplesinha para a gente poder concluir. Eu vou trocar a posição do A como 2. Então vai ficar aqui, ó, B está para 2, assim como B está para 2, assim como A está para 3. Tá? Por quê? Tá vendo? Na hora que você multiplicar aqui, ó, 2 vezes o A é a mesma coisa que A vezes o 2. Então ele vai dar na mesma. Tá vendo? Eu tô chamando a atenção nesse produto. Ó. A vezes 2 e 2 vezes o A, ele é simplesmente a mesma coisa. Não tem problema algum fazer justamente essa troca de posição, que é o que vai deixar isso aí bem simples para a gente concluir o exercício. Ok? Então vamos lá. Avançando aí. Então vamos aplicar agora a propriedadezinha. Então vamos ficar aqui, ó, com A vezes o B. Então vamos lá. A vezes o B está para 2 vezes o 3, assim como, vamos pegar esse aqui, ó, A ao quadrado está para 3 ao quadrado, ok? Vamos ver o que vai dar isso aqui, ó. A vezes B, ele falou pra gente que vale 150 metros quadrados. 2 vezes o 3 dá 6. A ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é 9, ok? Então, ó, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Então, 6 vezes A ao quadrado é igual a 9 vezes o 150, ok? Então, ó, vamos dar uma olhada no que vai acontecer aqui. Ó. Antes de fazer essa multiplicação, olha que interessante que você pode fazer também. Ao invés de ficar multiplicando para dar número muito grande, você pode ir dividindo, né? A hora que você dividir por 6, né? Dá uma olhada aí, ó, que você consegue efetuar essa divisão, ó, de uma maneira bem prática, né? Porque você pode pegar, por exemplo, 150 e dividir por esse 6, por exemplo, tá? Porque ele é divisível por 2 porque ele é par. Se você somar 1 mais 5 dá 6, mais 0 dá 6. Então ele é divisível por 2 e é divisível por 3. Então ele é divisível por 6. Então, ó, vamos com calma aí, ó. Vamos dividir por 3 primeiro. 150 dividido por 3 dá 50. Falta dividir por 2 ainda, tá? 50 dividido por 2 dá 25. Então o A ao quadrado, tá? O A ao quadrado, ele é igual, tá? Vou voltar para a mesma cor para não ficar muito bagunçado aí para vocês. O A ao quadrado,
ele é igual a 9 vezes 25. Não quero efetuar esse produto. Por quê? Porque nós já comentamos a respeito da propriedade de radiciação. Para eu saber que o número que é elevado ao quadrado vai dar 9 vezes 25, é só extrair a raiz quadrada do 9 vezes o 25. E aí é só fazer as raízes parciais. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 25 é 5. Então o A é 3 vezes 5 dá 15. Então o A é igual a 15. E aí voltando à informação denunciada, o A vezes B é igual a 150. Se nós sabemos que o A vale 15, então 15 vezes quanto dá 150? 15 vezes o 10. Então o B é igual a 10. Ok? Tá vendo? Ó? Então o B é o menor porque é a largura e o A é maior porque é o comprimento. Então A vezes B é 150 e se você fizer a proporção, né? Se você fizer aí o B sobre A, simplificando por 5 aqui dá 2, simplificando por 5 aqui dá 3, que é o 2/3 que ele comenta aqui. Ok? Esse já é um exercício já um pouquinho já com maiores detalhezinhos. E extremamente importante, muita atenção nessa aula, tá, gente? Muita atenção mesmo, tá? Eu vou comentar a respeito só mais desse daqui, depois eu vou querer quebrar o vídeo, depois eu volto no próximo vídeo para não ficar muito extenso aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos aplicar mais um desse daqui, ó. A soma do quadrado de dois números é 468. A soma do quadrado de dois números é igual a 468. 468. E a razão do menor para o maior é 2/3. Então aqui não tem muita diquinha aqui pra gente, é 2/3. Então nós temos essas duas informações aí. Determine esses números. Então agora eu preciso aparecer com um quadrado ali, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar essa informação nossa aqui. Eu preciso elevar ao quadrado aqui. Se eu elevei um lado da igualdade ao quadrado, eu preciso elevar o outro lado da igualdade ao quadrado também. Então nós ficamos com A ao quadrado está para B ao quadrado, assim como 4 está para 9. Ok? E aí, gente, aí é aquela propriedadezinha nossa anterior lá da adição, né, da composição. A ao quadrado mais B ao quadrado está para A ao quadrado. Assim como 4 mais 9 está para... Peguei o de cima aqui, pego o de cima aqui. Está para 4. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é 468. Está para A ao quadrado. E assim como 13 está para 4. Tá? Princípio fundamental das proporções. Então, vamos multiplicar aqui 13A ao quadrado. Repare que, novamente, eu não vou fazer essa multiplicação, hein? Não vou fazer essa multiplicação porque eu vou ter que dividir por 13 mesmo, então vamos já arriscar uma divisão, uma simplificação por 13 aqui. O 4 não dá para simplificar por 13, então nós vamos esperar que o 468 dê para dividir por 13, tá, gente? E dá, tá? 468, a hora que você divide por 13... Tá? Eu gosto sempre de enxergar, tá, gente, procurando múltiplos, tá vendo? Ó, 390 é múltiplo de 13, porque 39 é múltiplo de 13, tá? E aí, 398 para chegar no 468, faltam 78. A hora que você divide isso daí por 13, o que acontece? 39 dividido por 13 dá 3, então 390 dividido por 13 dá 30. E aqui 78 dividido por 13 dá 6, porque 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7, dá 36. Certo? Então essa é a divisão dá 36. Ou se não, monta a continha, faz a divisão do jeito que você acha melhor, que você está acostumado aí. É que a gente vai treinando isso daí, a gente vai sempre pensando isso mentalmente, tá? Então, ó, nós ficamos aqui, na verdade, com A ao quadrado igual a 4 vezes 36. Não vou efetuar esse produto porque eu vou tirar a raiz quadrada parcial, que vai ser mais simples para a gente. Então, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 36 é 6. Então, A é igual a 2 vezes 6 dá 12. O A é igual a 12, certo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, vamos voltar nessa igualdade que vai ficar mais simples para a gente resolver agora. Então, A está para B, ou seja, 12 está para B, assim como 2 está para 3. Então aqui, ó, 2B
é igual a 36, B é igual a metade de 36, que dá 18. Isso é o nosso resultado. E aqui eu vou separar aqui, porque isso aqui nós usamos como um rascunho. Ok? Então, ó, são exemplos, tá, gente? Extremamente importantes, tá? Carinho, dá uma olhada, tenta resolver esses exemplozinhos que nós fizemos aí, tá? Capricha bastante nesse assunto nosso aqui, tá? Porque isso sim, essa é uma aulinha que ela é muito importante para vocês. É um vídeo que é extremamente importante. Tenta escrever novamente. A gente fazendo é uma coisa, vocês anotando e fazendo, o cérebro vai assimilar muito mais. Muito importante daqui para frente, esses exemplos ou algumas atividades que nós vamos fazendo, aquela que ficou mais ou menos ali, senta e escreve novamente, resolve você isso daí, tá? Para poder fixar, para você poder ter realmente a noção e o cérebro vai fixando essa escrita, certo? Rapidão, já volto pro próximo vídeo, vamos dar sequência, regra de 3 simples e compostas, para a gente encerrar essa primeira etapa, depois a gente volta rapidão com a porcentagem, fecha esse módulo com mais algumas atividades. Avante sempre, grande beijo, grande abraço, bons estudos, muito obrigado pela companhia, gente, até mais!